Sejam bem-vindos à nossa aula, nossa 12ª lição, Tomé, da incerteza à fé inabalável. Então, já está disponível a revista do trimestre, ícones na nova aliança, e Tomé com certeza é um ícone, é um personagem, e a partir da vida de Tomé podemos aprender e tirar muitas lições práticas de vida cristã na atualidade. Visto que por muitos hoje em dia Tomé é apenas um incrédulo, surgiu até a frase, você é igual Tomé, precisa ver para crer. Infelizmente, muitas das vezes somos lembrados pela última coisa que nós estamos fazendo, e geralmente a última coisa que você faz é a pior coisa, ou a pior coisa que você faz, você será lembrado. Tomé diz que só creria em Jesus se tocasse, é o último registro dele, então ficou aí esse registro de forma negativa, mas eu entendo que Tomé, ele sai da incredulidade, então ele tem um progresso, ele tem um crescimento e alcança uma fé inabalável ao ponto de dizer, quando vê Jesus, Senhor meu e Deus meu, uma declaração de fé. Então, pensando nesse sentido, Tomé é um ser humano como eu e você, então é um apóstolo em construção. O ser humano é um ser que está em construção, você precisa crescer, a fé é crescente. Aquele que tem fé, tamanho de um grão de mostarda. Mostarda, o seu grão de mostarda é bem pequeno. O grão de mostarda é minúsculo. Mas se o grão de mostarda cresce, e se eu tiver a fé igual a um grão de mostarda e posso lançar um monte no mar, isto é, o pequeno pode vencer o grande, o forte, implica dizer que a minha fé torna-se viva e crescente. Então a sua fé precisa estar em construção como algo forte e crescente. Tomé, então, vai nos ensinar essa maneira. Então, não basta apenas querer ver e tocar, como diz a narrativa bíblica de João 20, 25. Se eu não vir o sinal do escravo nas suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, cuidado com as suas declarações. Tomé é um homem que está em crescimento. Tem também pontos positivos, qualidades. Reconheceu a Jesus ressuscitado, chamando de Senhor e Deus. João 20, 28. Senhor meu e Deus meu. Persistiu em oração no cenáculo, Atos 1, 13 e 14. Após a ressurreição de Cristo, você percebe a mudança, como ocorreu também em Pedro. Ele vai perseverar em oração. Homem de coragem, João 11, 16. Vamos com Jesus para que morramos com ele. Ou seja, vai perceber lampejos, então, de coragem. É claro, como ser humano, tem também as suas fraquezas, as suas limitações. Parece, às vezes, que é pessimista na sua fala. Quanto à morte de Lázaro e seus condiscípulos. Vamos para morrer junto. Talvez alguns possam interpretar com um tom pessimista. Desconheci o caminho para o Pai. João 14, 4 a 6. Qual o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para o Pai. Descrença em relação com os outros discípulos. Não só Tomé foi incrédulo, mas todos eles. Jesus vai dizer, João 20, 25 e 29, vai falar da incredulidade de todos eles. Também é persuadido a fazer outra coisa, que não era a sua missão. João 21, 1 a 3, Tomé está lá com Pedro na pesca maravilhosa. João 21, então, tem essas fraquezas. Voltar a fazer o que Deus já tinha tirado da vida dele, retirado aquele serviço. Isso implica que há ameaças, ele está ausente na reunião quando as portas estão fechadas. João 20, 19 e 23, a primeira aparição, ele está ausente. Então é necessário estar presente em todo momento que possível no culto e na igreja, já que Jesus aparece para eles no primeiro dia da semana, o domingo. Então, onde você está no primeiro dia da semana? O que você faz fora do culto quando você deveria estar na igreja? O medo dos judeus, João 20, 19, então apresenta ameaças que expõem o próprio Tomé características, é claro, não só dele, mas de outros também. Oportunidades, ele pode também ter vivido oportunidades, ser escolhido para ser discípulo de Jesus, Mateus 10, 2 a 4. Presenciar os milagres, João 2, 1 a 10, e várias outras referências, como João 9, 1 a 41, etc. Isso implica dizer que o apóstolo, entre a fé e a missão, a coragem de vencer a adversidade e transformar-se, então, em fiel. Mostrar que Deus me chamou para um propósito e buscar, então, não ser incrédulo. A sua fé precisa ser nutrida de fé em fé. Romanos 1, 17a. É de fé em fé. Tomé precisou, então, crescer na fé por meio da coragem de reconhecer Cristo e fazer aquilo que Jesus o chamou para fazer. A busca pela verdade, que vai nos revelar o caminho. Então, buscar uma verdade. A verdade se encontra em Cristo. Logo, o duvidador, ou aquele que era duvidoso, rende-se à verdade. Que Cristo, então, como verdade encarnada, se revela a Tomé e diz, Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Então, é uma lição de crescimento, não apenas
olhar para Tomé, porque nós mesmos, muitas das vezes, em algum momento da nossa trajetória, também podemos, ou de alguma maneira ou outra, duvidando de Deus em uma questão. Será que Deus pode fazer isso por mim? Então, nós também somos como Tomé hoje. Vamos precisar ter um crescimento na fé. Isso é uma grande realidade. Então, vivemos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5,7. Então, Tomé precisou ver para crer. Mas bem-aventurado é os que não veem, não tiveram a oportunidade de ver o que Tomé viu, mas crê em Cristo, não vendo, mas vendo com os olhos espirituais, porque não vê com os olhos naturais. Então, a lição da vida de Tomé é para a jornada de fé. Quando a fé exige evidências. Então, quando a fé vai me exigir mais de mim, então eu preciso mergulhar nesse oceano da fé e buscar uma transformação. Então, sem hesitar, buscar a verdade, e a verdade sim é em Cristo Jesus. Quando o testemunho alcança os confins da terra, segundo a tradição, Tomé então vai por lugares longínquos. Ele vai então evangelizar, levando até outras partes da terra. Então, Tomé não permaneceu prisioneiro da sua desconfiança. Segundo a tradição cristã, levou o evangelho a regiões distantes, onde foi a sua fé selada com o martírio. Então, precisamos transcender e ocupar espaços por meio de ser aquele que cresce na própria fé. Como diz o próprio apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, 7-9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, esse versículo de Pedro nos ajuda a entender que a prova da nossa fé, como a fé de Tomé, cresce por meio da provação daquilo que ele não entendeu, por meio de um momento de dúvida, mas fez com que ajudasse a sua fé a crescer por meio da revelação da verdade, que é Cristo Jesus, sendo a nossa fé provada pelo fogo da tribulação e das provas cotidianas. Vamos alcançar, então, o fim dessa fé que cresce, a salvação das nossas almas. Podemos, então, não ver agora, mas crendo que exista e aprender com Tomé. A revelação de Cristo a Tomé ensina que a fé genuína não teme questionamentos autênticos e sinceros. Podemos questionar de forma sincera para que Deus se revele a nós e possamos, por meio dessa revelação, alcançar um nível mais profundo de intimidade e crescimento espiritual a partir dessa revelação. Tomé também nos lembra que o mais relevante na nossa vida não é a nossa caminhada no início, mas sim o final dela, quando a nossa fé se torna amadurecida e fortificada em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.